Ela jurou 1000 vezes que seria diferente. Escreveu em diários, prometeu para si mesma, deixou claro para todos que nunca, jamais se tornaria como a própria mãe. E então, naquele domingo à tarde, enquanto a filha, Manuela, de 6 anos, chorava no chão da sala, ela ouviu as palavras saindo da própria boca. Para de frescura, tá fazendo tempestade em copo d'água. Eu já passei por poucas e boas na sua idade e nunca fiz tanto drama. As mesmas palavras, a mesma voz, a mesma frieza. Por uma fração de segundo, ela não reconheceu quem estava falando e quando percebeu que era ela mesma, sentiu um terror gelado subindo pela espinha, porque não foi uma escolha, não pensou antes de falar. As palavras simplesmente saíram, automáticas, como se outra pessoa estivesse no controle. E foi exatamente nesse momento que compreendeu a verdade mais assustadora sobre o narcisismo. Não é algo que você escolhe, é algo que te escolhe. Replica através de você, multiplica automaticamente, e se você não enfrentar conscientemente, vai se espalhar pela sua árvore genealógica como um vírus psicológico, que contamina gerações inteiras. Carl Jung passou décadas estudando um fenômeno que a maioria das pessoas prefere não ver. Famílias não destroem apenas uma geração. Elas criam ciclos automáticos que se repetem através de linhagens inteiras. Avós narcisistas geram pais narcisistas, que geram filhos narcisistas, que sem intervenção consciente gerarão netos narcisistas. E a parte mais perturbadora: a maioria das pessoas que perpetuam esses ciclos são exatamente aquelas que mais odiaram o narcisismo dos próprios pais. Você não precisa amar seus pais narcisistas para replicar os padrões deles. Você só precisa ter crescido sob influência deles. Porque narcisismo não se transmite por genética, não se ensina através de sermões. Ele se instala através de algo muito mais insidioso. E Jung chamou de padrões psíquicos inconscientes, subpersonalidades dentro da sua psique, que funcionam automaticamente, sem você perceber, rodando padrões de gerações anteriores como software em background. E quando você finalmente percebe que está fazendo exatamente o que jurou nunca fazer, o ciclo já contaminou mais uma geração. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente como o narcisismo se multiplica. Porque força de vontade sozinha não consegue quebrar o ciclo. E o único caminho que Jung identificou para interromper essa transmissão geracional de trauma, antes que contamine irreversivelmente a próxima geração. A pergunta mais assustadora que você pode fazer sobre sua própria vida é esta: quantas vezes você já se pegou dizendo, fazendo, reagindo exatamente como seu pai ou sua mãe narcisista? E pior, quantas vezes você só percebeu depois, quando já tinha machucado alguém, já tinha invalidado uma emoção, já tinha usado as mesmas palavras tóxicas que ouviu a vida inteira e jurou nunca repetir? Porque a multiplicação do narcisismo acontece exatamente nesse momento de inconsciência. Você não decide virar narcisista. Você é possuído por padrões que vivem dentro de você como entidades autônomas. E enquanto esses padrões permanecerem inconscientes, eles vão continuar se replicando automaticamente, através de você, contaminando cada relacionamento. Em cada geração, cada oportunidade de amor verdadeiro que você encontrar. Mateus tinha 28 anos quando finalmente aceitou fazer terapia. Não porque queria, mas porque a namorada deu um ultimato. Ou você se manca e procura terapia, ou a gente termina. E ela não estava blefando. Na primeira sessão, o psicanalista fez uma pergunta que pareceu absurda. Me conta sobre sua infância com sua dona-mãe. Mateus revirou os olhos. Eu não vim aqui falar de infância.
Vim resolver meus problemas de relacionamento. O psicanalista insistiu. Só me conta uma coisa. Como sua mãe reagia quando você errava alguma coisa? E foi aí que algo começou a rachar dentro dele. Ela me olhava com aquela cara de nojo. Tipo, não acredito que você é tão burro. Nunca gritava, mas o silêncio era pior. Ela simplesmente me tratava como se eu não existisse, até eu consertar o erro. Às vezes passava dias sem falar comigo. E eu ficava desesperado, tentando fazer qualquer coisa para ela voltar a me ver. O psicanalista anotou algo e perguntou: "E como você reage quando sua namorada comete um erro?" Mateus abriu a boca para responder e parou. O ar fugiu dos pulmões, porque ele viu exatamente a mesma coisa. Quando ela esquecia algo importante, quando cometia algum erro, ele não gritava, não xingava. Ele simplesmente se fechava, ficava gelado, respondia com monossílabos. Tratava ela como se não existisse até ela se desculpar, se humilhar, provar que merecia atenção novamente. Eu faço a mesma coisa. A voz saiu trêmula. Eu juro que odeio quando minha mãe faz isso comigo. E eu faço exatamente a mesma coisa com quem eu amo. O psicanalista olhou para ele com aquela calma que só vem de quem já viu essa revelação acontecer centenas de vezes. Você não está fazendo isso, Mateus. Um padrão psíquico inconsciente está fazendo através de você. Enquanto ele permanecer inconsciente, vai continuar rodando automaticamente e você vai continuar replicando sua mãe, exatamente como ela replicou a mãe dela, que replicou a avó dela. Isso não é genética, é herança psíquica, e se você não interromper conscientemente, vai passar para seus filhos também. Jung descobriu algo que a maioria dos terapeutas ainda não compreende completamente. Quando você cresce em uma família narcisista, não absorve apenas comportamentos observáveis. Você absorve estruturas psíquicas inteiras, complexos completos, formas de processar emoções, de reagir a ameaças, de punir vulnerabilidade, de manipular através de silêncio ou invasão. E essas estruturas não ficam guardadas na memória como lembrança. Elas se instalam como subpersonalidades autônomas dentro da sua psique. Você pode odiar conscientemente o que seus pais fizeram, mas inconscientemente, o complexo deles vive dentro de você, esperando o gatilho certo para assumir controle e fazer você agir exatamente como eles. É por isso que você pode passar anos em terapia cognitiva, entender racionalmente todos os padrões tóxicos, jurar que será diferente, e mesmo assim, no momento de estresse, no momento de conflito, você age automaticamente como eles. Porque não é você agindo, é o complexo. E complexos não se convencem com argumentos racionais. Eles só se integram quando são trazidos à luz da consciência, confrontados, processados emocionalmente e, finalmente, escolhidos conscientemente, ao invés de automaticamente obedecidos. Mateus passou os próximos 6 meses em um processo doloroso. Toda vez que sentia aquela vontade de se fechar emocionalmente, de punir a namorada com silêncio gelado, ele tinha que parar, reconhecer: esse não sou eu, é o complexo materno. E então, fazer a coisa mais difícil do mundo. Fazer diferente. Falar em voz alta o que estava sentindo, ao invés de se fechar. Eu me sinto magoado agora, e meu impulso é te punir com silêncio, mas eu sei que isso é padrão da minha mãe. Então, vou falar o que estou sentindo, ao invés de sumir. No começo, parecia falso, forçado, como se estivesse seguindo um roteiro, ao invés de agir naturalmente. Mas isso era exatamente o ponto. O que ele chamava de natural era o padrão psíquico inconsciente.
O que parecia forçado era o self verdadeiro, finalmente tendo espaço para existir. E quanto mais ele praticava a escolha consciente, ao invés da reação automática, mais o padrão perdia força. Até o dia em que a namorada cometeu um erro significativo. Esqueceu um compromisso importante que haviam marcado há semanas. E pela primeira vez na vida dele, Mateus sentiu a raiva, sentiu o impulso de punir com frieza, mas não obedeceu, escolheu diferente. Eu estou chateado, esse compromisso era importante para mim, mas eu te amo e sei que você não esqueceu de propósito. Vamos remarcar. A namorada ficou em choque. Quem é você e o que fez com o Mateus? Ela brincou, mas tinha lágrimas nos olhos, porque era a primeira vez que ele escolhia amor ao invés de punição. Conexão ao invés de controle. Self verdadeiro ao invés de padrão herdado. E naquela noite, sozinho, Mateus chorou pela primeira vez em anos. Não de tristeza, mas de alívio, porque finalmente estava livre, não da dona, mas do padrão materno que vivia dentro dele. E pela primeira vez, teve esperança real de que o ciclo poderia parar com ele. Mas calma, porque a parte mais importante sobre transmissão geracional de padrões vem agora. E é algo que a maioria das pessoas não quer ouvir. Quebrar o ciclo não significa simplesmente fazer o oposto dos seus pais. Na verdade, fazer o oposto muitas vezes é apenas outra forma de ser controlado pelo mesmo padrão. Carl Jung chamou isso de enantiodromia, a tendência da psique de ir para o extremo oposto. E é uma armadilha que captura milhões de filhos de narcisistas que acham que estão quebrando o ciclo, quando, na verdade, só inverteram o padrão. Cristiana cresceu com uma dona controladora. Tudo na vida dela era monitorado, criticado, corrigido. A dona escolhia as roupas, os amigos, as atividades, invadia o quarto, lia os diários, questionava cada decisão. Cristiana jurou que, quando tivesse filhos, seria completamente diferente. E foi. Quando a filha nasceu, Cristiana fez questão de ser o oposto da própria dona. Zero controle, liberdade total. A menina podia escolher tudo: o que comer, quando dormir, se ia ou não para a escola. Cristiana se orgulhava de ser uma mãe livre, sem regras opressivas, sem invasão. Exatamente o oposto da dona narcisista que teve. Mas aos 12 anos, a filha estava completamente perdida, ansiosa, sem limites, testando constantemente os pais, esperando que alguém dissesse não, que alguém criasse estrutura, que alguém se importasse o suficiente para colocar limites saudáveis. E foi durante uma sessão de terapia familiar que a psicanalista disse algo que quebrou Cristiana. Você não está sendo o oposto da sua dona. Você está sendo controlada pelo mesmo padrão, só que em direção invertida. Sua dona te controlava por invasão. Você controla sua filha por abandono. Ambas são formas de narcisismo. Sua dona a usava como extensão narcísica. Você usa sua filha como validação narcísica da sua liberdade. Nos dois casos, a criança não é vista como pessoa separada. É usada para compensar ferida não resolvida da dona. Cristiana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu passei a vida inteira tentando não ser minha dona. E você está dizendo que eu sou ela? A psicanalista balançou a cabeça. Não, você é você, mas você está possuída pelo padrão materno dela. E enquanto você reagir contra ela, ao invés de individuar-se dela, o padrão continua no controle. Só mudou de disfarce. Jung dizia que individuação não é fazer o oposto dos pais. É se tornar quem você realmente é, independente deles. E isso só acontece quando você para de reagir
e começa a escolher conscientemente. Não por causa deles, não contra eles, mas por você mesma. 3 mecanismos invisíveis fazem o narcisismo se multiplicar através de gerações, e você precisa reconhecer os 3, ou vai perpetuar o ciclo sem perceber. Primeiro, identificação inconsciente. Você absorve padrões dos seus pais, não porque concorda com eles, mas porque foi exposto a eles. Durante a janela crítica de desenvolvimento, entre 0 e 7 anos, a criança não distingue eu de outro. Absorve tudo do ambiente como se fosse próprio. Se sua dona reagia com frieza emocional quando você chorava, seu cérebro gravou frieza como resposta automática para choro. Se seu pai punia vulnerabilidade com desprezo, seu sistema nervoso aprendeu que vulnerabilidade é perigosa e deve ser destruída. Não importa se você conscientemente odeia esses padrões. Eles foram instalados antes da consciência se formar e vão rodar automaticamente, até você conscientemente desinstalá-los através de individuação. Segundo, projeção da sombra não integrada. Tudo que você não integra em si mesmo, você projeta nos outros, especialmente nos seus filhos. Se você nunca processou emocionalmente sua própria vulnerabilidade reprimida, quando seu filho mostra vulnerabilidade, você vai inconscientemente atacar, porque ele está ativando a sombra que você enterrou. Se você nunca integrou sua necessidade de atenção e validação, quando seu filho pede atenção, você vai inconscientemente punir, porque ele está tocando na ferida que você negou a vida inteira. Seus filhos se tornam telas para suas projeções inconscientes, e você vai tratá-los exatamente como seus pais trataram você, mesmo jurando que seria diferente, a não ser que você faça o trabalho de integrar sua sombra antes de projetá-la na próxima geração. Terceiro, lealdade inconsciente a padrões familiares. Existe algo na psique que Jung reconheceu, mas nunca explicou completamente. Uma força invisível que te puxa para replicar padrões familiares, mesmo quando você conscientemente os rejeita, como se trair o padrão fosse trair a família. Bert Hellinger, décadas depois de Jung, chamou isso de lealdade sistêmica. Crianças inconscientemente escolhem sofrer, ao invés de trair a lealdade familiar, mesmo quando a lealdade significa perpetuar abuso, mesmo quando significa sacrificar a própria felicidade. E a única forma de quebrar essa lealdade invisível é trazê-la à consciência e escolher conscientemente algo maior que lealdade, escolher individuação, escolher totalidade, escolher quebrar o ciclo, mesmo que isso signifique trair a herança psíquica de gerações inteiras. Mateus, meses depois daquela primeira revelação sobre o padrão materno, estava em terapia novamente, mas dessa vez o tema era diferente. Ele e a namorada estavam pensando em ter filhos, e pela primeira vez, Mateus sentia terror real. E se eu fizer com meu filho o que minha dona fez comigo? E se o padrão continuar? A psicanalista respondeu com uma pergunta. Você reconhece o padrão quando ele aparece? Mateus pensou e acenou com a cabeça. Sim, agora eu reconheço. Sinto ele tentando assumir controle. Aquela vontade de me fechar, de punir com silêncio. Mas não obedeço mais automaticamente. Eu escolho diferente. O psicanalista sorriu. Então, o ciclo já foi quebrado, porque quebrar o ciclo não significa nunca mais sentir os impulsos do padrão psíquico inconsciente. Significa reconhecê-los e escolher conscientemente não obedecer. Você nunca vai se livrar completamente do complexo materno, mas você não precisa. Você só precisa reconhecê-lo e escolher diferente quando ele aparecer. E se você fizer isso de forma consistente,
Seu filho não vai absorver o padrão psíquico inconsciente. Ele vai absorver a capacidade de escolher conscientemente, que é a única herança psíquica que vale a pena transmitir. E foi isso que aconteceu. 3 anos depois, Mateus se tornou pai. E nas primeiras semanas, o padrão psíquico inconsciente testou ele de formas que não esperava. O bebê chorava às 3 da manhã. Mateus estava exausto e sentiu aquela frieza antiga subindo, aquele impulso de se fechar, de ignorar, de punir a necessidade com abandono emocional. Mas ele parou, reconheceu. Esse é o padrão psíquico inconsciente. Não é o meu filho que está me atacando, é um bebê que precisa de mim. E ele escolheu diferente. Pegou o filho no colo, olhou nos olhos dele, cantarolou baixinho mesmo sem saber cantar. E enquanto embalava aquele corpo pequeno, sentiu algo quebrando dentro do peito. Não era dor, era libertação. Porque ele estava fazendo algo que gerações da sua família não conseguiram fazer. Estava escolhendo presença ao invés de ausência, conexão ao invés de frieza, self ao invés de padrão psíquico inconsciente. E naquele momento, às 3 da manhã, exausto, mas presente, Mateus compreendeu a verdade mais profunda sobre quebrar ciclos geracionais. Não é sobre nunca mais sentir os impulsos destrutivos. É sobre reconhecê-los e escolher amor mesmo assim. E quando você faz isso de forma consistente, o ciclo não passa para a próxima geração, porque seu filho não absorve o padrão psíquico inconsciente. Ele absorve a escolha consciente, que é a única coisa que pode realmente interromper a multiplicação do narcisismo através das gerações. Mas existe um momento ainda mais crítico que você precisa entender, e é sobre isso que a maioria das pessoas que tentam quebrar o ciclo não são avisadas. Vai ter um dia em que você vai falhar. Vai ter um momento em que o padrão psíquico inconsciente vai assumir o controle antes que você perceba, e você vai fazer exatamente o que jurou nunca fazer. Vai invalidar, vai punir, vai usar as mesmas palavras tóxicas dos seus pais. E quando isso acontecer, a tentação vai ser desistir. Pensar que é impossível quebrar o ciclo, que você está destinado a repetir, que não adianta tentar. Mas Carl Jung descobriu algo crucial sobre esse momento de falha. É exatamente aí que o verdadeiro trabalho de individuação acontece. Não é na perfeição, é na reparação. Carolina tinha 35 anos e 2 filhos quando finalmente confrontou o complexo materno que vinha de 4 gerações. Sua bisavó havia sido cruel. A avó replicou a crueldade. A dona tentou ser diferente, mas só inverteu para a negligência emocional. E Carolina jurou que quebraria o ciclo. Passou anos em terapia. Lia livros sobre parentalidade consciente. Fazia meditação e estava indo bem até aquele dia. A filha de 7 anos derramou suco no sofá novo e antes que Carolina pudesse processar, as palavras saíram. Você é tão descuidada, sempre estraga tudo, nunca presta atenção. As mesmas palavras que a dona dela dizia, o mesmo tom de voz, a mesma energia de desprezo. A menina congelou. Os olhos encheram de lágrimas, mas ela não chorou. E foi esse congelamento que quebrou Carolina, porque ela reconheceu. Era exatamente como ela mesma reagia quando criança. Congelava, engolia as lágrimas, desaparecia por dentro para sobreviver ao ataque emocional. Ela acabava de fazer com a própria filha o que mais odiava que fizeram com ela. Carolina poderia ter feito o que a maioria faz nesse momento: racionalizar, minimizar. Ah, foi só uma vez, não é tão grave. Ou fazer o oposto, desmoronar em culpa paralisante, convencer-se de que era um monstro irreparável.
desistir de tentar. Mas ela fez algo diferente, algo que o psicanalista havia preparado ela para fazer exatamente nesse momento. Ela se ajoelhou na frente da filha e falou a verdade. Amor, eu acabei de falar com você do jeito que minha dona falava comigo. E estava errado. Você não é descuidada. Você é uma criança de 7 anos e acidentes acontecem. O que eu disse machucou você e eu sinto muito. A menina olhou para ela, confusa, porque nunca tinha visto um adulto admitir erro assim. Tá tudo bem, mãe. Carolina balançou a cabeça. Não está tudo bem. E é importante você saber disso. O que eu fiz machucou. E quando eu te machucar de novo, porque provavelmente vai acontecer de novo, você tem permissão para me dizer. Você não precisa congelar e fingir que está tudo bem. Você pode falar, mãe, isso me machucou e eu vou ouvir, porque eu te amo de verdade. Não só quando você é perfeita, mas principalmente quando você é humana. A menina começou a chorar, mas não era choro de dor, era choro de alívio, porque pela primeira vez na vida ela estava sendo vista, não idealizada, não usada, mas vista. E naquela reparação de 2 minutos, Carolina fez algo que 4 gerações da sua família nunca conseguiram fazer. Ela quebrou o padrão, não por nunca falhar, mas por reparar quando falhou. E essa reparação ensinou para a filha algo infinitamente mais valioso que perfeição. Ensinou que é possível errar e voltar. É possível machucar alguém que você ama e reconhecer o erro. É possível ser humano imperfeito e ainda assim oferecer amor real. E foi exatamente isso que interrompeu a transmissão do padrão psíquico inconsciente. Porque padrões psíquicos inconscientes se alimentam de negação. Eles se replicam através de padrões não reconhecidos, não admitidos, não reparados. Mas quando você reconhece, admite e repara, o padrão psíquico inconsciente perde poder. E a criança não absorve o padrão, ela absorve a possibilidade de ser humana, sem se fragmentar. Você acabou de passar os últimos minutos descobrindo verdades sobre narcisismo geracional que a maioria das pessoas nunca vai entender. Viu como padrões psíquicos inconscientes se replicam automaticamente através de gerações. Aprendeu sobre enantiodromia e a armadilha de simplesmente fazer o oposto dos seus pais. Compreendeu os 3 mecanismos invisíveis que fazem o narcisismo se multiplicar. E viu que quebrar o ciclo não é sobre perfeição, mas sobre reconhecimento consciente e reparação quando você falha. Essa informação foi ignorada por décadas porque é desconfortável, porque obriga as pessoas a olharem para si mesmas com honestidade brutal. Poucos canais têm coragem de revelar a verdade sobre como você pode estar replicando exatamente o que mais odeia nos seus pais. Cada vídeo assim exige pesquisa profunda em psicologia junguiana e coragem para falar verdades que a maioria prefere não ouvir. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo que essa verdade sobre transmissão geracional de narcisismo precisa ser conhecida. Quando você clica naquele coraçãozinho dourado, você ajuda a libertar outras pessoas da prisão invisível dos padrões psíquicos inconscientes herdados. Você não é só um espectador. Você é um sobrevivente consciente que está escolhendo quebrar o ciclo. E ao apoiar este trabalho, você faz parte daqueles que estão interrompendo a multiplicação do narcisismo através das gerações. Carolina, 5 anos depois daquela reparação crucial com a filha Manuela, percebeu algo extraordinário. Não era que o padrão materno tivesse desaparecido completamente. Ele ainda aparecia. Às vezes, ela ainda sentia aquele impulso de criticar, de invalidar, de punir emocionalmente. Mas a diferença era radical.
Agora ela reconhecia, em tempo real, e na maioria das vezes, conseguia pausar antes de agir automaticamente. E quando não conseguia, quando o padrão escapava, e ela agia destrutivamente, ela reparava, toda vez, sem exceção. E foi através dessa prática de reconhecer e reparar, reconhecer e reparar, reconhecer e reparar, que algo milagroso aconteceu. A filha Manuela desenvolveu algo que 4 gerações da família nunca tiveram, um eu integrado. Ela sabia quem era, confiava nas próprias emoções, não tinha vergonha da vulnerabilidade, não precisava de validação externa para saber seu valor. E quando amigos comentavam como ela era equilibrada emocionalmente, Carolina sentia lágrimas nos olhos. Porque ela sabia a verdade. Não foi porque ela foi uma mãe perfeita, foi porque ela foi uma mãe real, humana, imperfeita, mas presente, consciente e disposta a reparar. E então veio o teste final. A filha Manuela, agora com 12 anos, chegou em casa da escola e desabou. Um grupo de meninas havia excluído ela de forma cruel. E quando ela contou o que aconteceu, chorando, Carolina sentiu o padrão subindo, aquele impulso antigo. Para de frescura, tá fazendo tempestade em copo d'água. Eu já passei por poucas e boas na sua idade e nunca fiz tanto drama. E as mesmas palavras que a dona dela teria dito, que a avó dela teria dito, que gerações inteiras teriam dito. Mas Carolina parou, respirou, reconheceu o padrão e escolheu diferente. Ela se sentou ao lado da filha, colocou a mão no ombro dela e disse algo que nenhuma mulher da sua árvore genealógica havia dito. E isso deve ter doído muito. Você tem todo o direito de estar chateada. Me conta tudo. E enquanto a filha chorava e contava, Carolina não tentou consertar. Não minimizou. Não distraiu, apenas ficou presente na dor, testemunhou, validou. E quando a filha finalmente parou de chorar e olhou para ela, tinha algo nos olhos que Carolina nunca tinha visto antes. Gratidão, não por ter resolvido o problema, mas por ter ficado, por não ter fugido da emoção, por ter visto a dor e não ter tentado apagá-la. E naquela noite, sozinha, Carolina compreendeu algo que mudou tudo. O ciclo não foi quebrado porque ela fez tudo certo. Foi quebrado porque ela escolheu presença, ao invés de fuga. Escolheu validação, ao invés de invalidação. Escolheu amor, ao invés de controle. E quando você faz isso de forma consistente, mesmo falhando às vezes, mas sempre reparando, você não só quebra o ciclo, você cria uma nova herança, uma herança de consciência, de escolha, de amor real. E é isso que se multiplica através das próximas gerações. A verdade final sobre narcisismo geracional que Carl Jung descobriu é esta: você não consegue mudar o passado, não consegue consertar o que seus pais fizeram com você, não consegue apagar os padrões psíquicos inconscientes que foram instalados durante sua infância. Mas você tem controle absoluto sobre uma coisa: se esses padrões vão continuar se multiplicando através de você, ou se vão parar. E essa escolha não acontece uma vez, acontece todos os dias. Toda vez que você reconhece o impulso destrutivo e escolhe diferente. Toda vez que você falha e repara ao invés de negar. Toda vez que você escolhe consciência ao invés de automatismo. E quando você faz isso de forma consistente, algo extraordinário acontece. O ciclo para. Não perfeitamente, não completamente, mas significativamente. E a próxima geração não herda o padrão, herda a capacidade de escolher. Que é o único antídoto real para a multiplicação do narcisismo através das gerações. Você tem esse poder
não de nunca mais sentir os impulsos destrutivos, mas de reconhecê-los e escolher amor mesmo assim. E essa escolha, repetida consistentemente, é o que finalmente interrompe a transmissão geracional de trauma. É o que finalmente permite que a ferida pare de contaminar. É o que finalmente quebra o ciclo que parecia nunca terminar, segundo Carl Jung. Então, me diz uma coisa. Qual frase dos seus pais narcisistas você mais se pega repetindo sem querer? Escreve aqui nos comentários. Não para te envergonhar, mas porque reconhecer é o primeiro passo para quebrar o ciclo. E quando você escreve, você traz para a consciência. E consciência é o que padrões psíquicos inconscientes mais temem.